Falo também sobre o Atlético Mineiro com o fim de um gasto que vai causar enorme facilidade no trâmite e na tocagem do dia a dia do Atlético. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o fim do gasto mais inútil da história recente do Clube Atlético Mineiro. Na temporada passada, o Galo gastou 250 milhões de reais apenas com juros da dívida. O que significa isso? O Atlético tem lá seus quase 2 bilhões de reais de dívida. Apenas por conta dos juros dessa dívida, o Galo gastou no ano passado 250 milhões de reais. Se você dividir por 12, dá para dizer que os juros da dívida custaram ao Galo cerca de 21 milhões de reais por mês. Basicamente o valor da folha salarial. Não fosse por esse custo absolutamente maluco, e o Atlético, por exemplo, poderia ter uma folha de 42 milhões de reais, que o tornaria bem próximo dos custos e gastos que o Flamengo tem com o seu elenco principal. Essa situação envolvendo o pagamento de juros da dívida está perto do fim. Isso porque Rubens e Rafael Menin, os principais acionistas do Atlético, prometem um aporte de até 520 milhões de reais nos próximos 40 dias. E essa grana vai ser utilizada basicamente para a quitação das dívidas bancárias, que hoje somam na casa dos 600 milhões de reais. O Atlético, inclusive, já está discutindo com bancos por pagamento dessas dívidas. Imagina-se que com a antecipação do dinheiro, o Atlético consiga baixar esses 600 milhões, fazendo com que o aporte total seja suficiente para zerar as dívidas bancárias. Todas as outras dívidas do Atlético, na visão dos acionistas do Galo, são absolutamente controladas e não vão causar grande dificuldade. Com esses 250 milhões de reais de economia por temporada, vai ser bem mais simples gerir o Atlético, inclusive aumentando capacidade de investimento, folha salarial e também contratação de jogadores. Só mais uma sobre o Atlético. Com o aporte que será feito por Rafael e Rubens Menin, o Galo também vai conseguir diminuir as ações de Daniel Worcar, o dono do Banco Master, que está preso envolvido em um dos maiores escândalos financeiros do país, é hoje dono de 26,8% das ações. Ele e todos os acionistas serão convocados para colocarem dinheiro de forma simultânea a de Rafael e Rubens Menin. Como o Worcar está preso, sem menor capacidade de colocar dinheiro, dá para imaginar que o Worcar não terá capacidade de se comprometer a colocar mais grana, tendo a sua participação na SAF atleticana reduzida. O Itatiaia está acompanhando ao vivo. Já acompanhamos o sorteio da Libertadores da América. Lembrando a você que acompanhamos o sorteio da Sul-Americana, já vamos acompanhar o sorteio da Libertadores. O Atlético ficou no grupo B com o Cienciano, time que ele já enfrentou no ano passado, quando chegou a decisão da competição. Também o Puerto Cabello da Venezuela e o Juventude do Uruguai. Galo é favoritaço. Ô, Thiago, o Juventude do Uruguai, enquanto não começa aí da Libertadores, ele é situado em Las Piedras, que é uma região metropolitana de Montevidéu. Fundado em 1935, ele está nesse momento em 14º lugar, tem 4 pontos em 6 jogos, tá uma aula no Campeonato Uruguaio, né? O técnico é o argentino Sebastián Méndez, tem 48 anos, chegou em outubro do ano passado. E ele é o seguinte, Thiago, ele já jogou Libertadores, né? Ele jogou pré-Libertadores esse ano. Ele eliminou na fase 2 o Guarani do Paraguai e na fase 3 ele foi eliminado pelo Independiente Medellín, empatou 1-1 no Uruguai e perdeu na Colômbia 2-1, por isso que ele veio pra Sula, né? E aí tava no pote 4 da Copa Sul-Americana e ele jogou no Centenário de Montevidéu. Então, a tendência é como esses times têm estádios pequenos, né, Thiago? Não pode jogar na Copa Sul-Americana, tem uma limitação para 10 mil. E aí, quando isso acontece, eles normalmente jogam lá no Centenário, né? Que é o estádio... Montevidéu, que é uma cidade incrível, maravilhosa, mas tem uma curiosidade, cada quarteirão tem um estádio. E aí você acha que é um estádio assim, aqui é a Copa Itatiaia, né? Aqui... Rapaz, de repente você vai ver, tá lá o... Como é que chama aquele time que veio, o Arrascaeta? O Defensor. Defensor. Rapaz... É uma roda gigante lá atrás. Não é um parquinho, a arquibancada de madeira. Sim, é impressionante. De repente eu vi o escudo do time. Eu falei, o Arrascaeta saiu daqui. Tinha um outro cabeludo também. G2. Felipe G2. 2014, esse jogo. Veio de lá, enfrentou o Cruzeiro, bateu aqui de frente.
E aí o estádiozinho dos caras, assim, eu tava num hotel perto, eu falei, isso aqui não é profissional. Mas é. E era o time de Libertadores. O Uruguai tem essa característica, um país muito pequeno, né? Muito acanhado, mas de um povo muito apaixonado. E pro Galo vai ficar bom, futebol. né? Jogar no Centenário, Thiago, vai ser tranquilo. A viagem é Campo melhor. neutro, né, Campo Cláudio? neutro, completamente. Até porque esse time não tem torcida, né? A melhor logística, não é possível, né? É a melhor logística possível, né? Voo para Montevidéu é mais tranquilo. Os times vão em voos fretados, né, Thiago? E recentemente apareceu um voo agora comercial para Montevidéu, de Confins. Então, até pro torcedor ir fica mais fácil também. Lá no Peru, o Atlético teve um pouquinho mais de dificuldade, não teve? Teve, porque para viajar para altitude, você tem que ter, inclusive, pilotos que são especialistas. O Galo não foi direto, né? O Galo foi primeiro, teve uma parada para ir para Cusco. Então a viagem, possivelmente o Galo vai repetir, ela tem uma parada anteriormente. Vai em Lima, depois segue para Cusco. Mas aí um outro voo? Um outro aeronave, porque aí você pega piloto especialista em altitude. Piloto local. Possivelmente aí um piloto local lá que é o especialista em altitude, porque há essa diferença, né? Para voar na altitude tem que ter um curso especial, Thiago. Se até pro piloto é difícil, imagina pro jogador, né, Cláudio? Exatamente. E lá, inclusive, alguns jogadores do Galo relataram, né? O Galo ano passado jogou também em La Paz, mas nessa cidade lá de Cusco já foi um pouco mais... Foi difícil, até porque foi o primeiro jogo, né? 8h48, a Itatiaia acompanhando os sorteios da Copa Libertadores, que vai começar já, e também o sorteio que já aconteceu da Sul-Americana. Ô, Thiago, falando do adversário da estreia do Galo, ele foi fundado em 2014, o Puerto Cabello, da Venezuela. Ocupa o 5º lugar lá, tem 12 pontos em 8 jogos. O técnico é o Eduardo Sagaró, é venezuelano mesmo. Tá desde junho do ano passado. Eliminou o Monagas na fase preliminar, porque tem uma fase preliminar também da Sul-Americana. Nacional, né, Cláudio? É um jogo nacional. Pegou o Monagas e eles foram nos pênaltis. O estádio deles, Thiago, chama La Bombonerita lá, mas ele não pode receber os jogos porque ele só tem capacidade para 7.500. É na cidade de Valência, em Carabobo. Valência, na província de Carabobo, não é na capital, então, o jogo. Mas tem aeroporto internacional. O Galo vai conseguir chegar em Valência. Eles, ano passado, contra o Vasco, jogaram no estádio Misael Delgado, que o Carabobo costuma jogar. É de 12 mil torcedores. É um estádio estadual, como era o Mineirão, por exemplo. Um estádio estadual. Estádio, se eu não estou enganado, se a minha memória não me trair, eu me lembro, eu estava assistindo o jogo do Vasco. Tem umas árvores, assim, o estádio tem o lado da arquibancada, as câmeras de transmissão, do outro lado parece ter um parque, assim, com algumas árvores. Não conheço, viu, Thiago? Vamos conhecer lá, Valência. Vai romper. Mais outra listinha, né, Cláudio? E esse time aí tem muitos jogadores africanos, viu, Thiago? Africanos? O Galo, que tem aí o Cissé agora, eles têm jogadores da Nigéria, de Gana, de Senegal. A Venezuela está exportando, o Equador também, muitos jogadores da África. Então eles têm lá, o Galo vai enfrentar alguns jogadores. É um time modesto economicamente, né, Thiago? Mas tem essa logística mais complicada, tem que ir para a Venezuela, porém tem voo para a cidade, né? Que é Valência, no interior da Venezuela. Então eu falava desse jogo do Puerto Cabello, que é a estreia do Galo. O primeiro jogo, vamos colocar pra quem tá no YouTube. Quero te convidar a vir pro YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, pra acompanhar as imagens. Eu dizia que eu tinha uma lembrança do jogo do Vasco, que era à noite. Esse gol da esquerda aqui, o Léo Jardim do Vasco foi sair jogando, entregou a paçoca. 4-1. Foi né? Diniz, né, mestre? O velho Diniz. Olha lá as árvores que eu falei. Foi naquele gol das árvores ali que o Vasco saiu tomando um gol atrás do outro lá. Aquele negócio do Léo Jardim sair driblando os outros na área. Grande Fernando Diniz. Aquela bela grama, né, Thiago? Olha lá, aí o Vasco... Ali, ó. Gente, pra você do rádio eu vou descrever. A turma fica no arquibancada. Isso ali, você colocou as árvores. É a Fremisa lá em Santa Luzia, lá? As árvores lá atrás, ó. Para 12 mil torcedores esse estádio aí. Não sei se tá liberado pra isso tudo não, viu, Thiago? Comembol libera, né? Vai 2, 3, tá bom. Mas olha lá, as árvores do fundo, elas ficaram muito marcadas na minha memória. Eu vi o Vasco. Ali é o camarote, né? O camarote raiz que a gente fala, aqui do lado de cá, né? Olha lá as árvores, ó. As árvores. Ele chama estádio, olha lá, Poliesportivo Misael Delgado. Então tem mais esportes ali, né? Nesse complexo, né? Você vê que aquela torre de iluminação antiga, aquele estilo de torre interiorzão mesmo. Mas o gramado é bom, né? O gramado
parece boas condições. Né? Parece... É o mais importante aí pro no caso do Fernando Diniz é o que atrapalhava ele, né, com o Vasco. Era o gramado bom. Se fosse ruim, dava um chutão. Como o gramado era bom, o negócio sair jogando, o Vascão da Gama levou 4 no lombo. Ô, Tiago, quando o Galo jogou com o Carabobo teve jogo em Caracas. E a explicação, sabe qual era? Qual? Porque o dono desse time aí, que é o Puerto Cabello, que é agora adversário do Galo, ele é o governador lá da cidade. E eu falei com o estádio... Mas ele ainda é? Depois que o Maduro caiu lá, não sei. Agora não sei, mas era. Aí ele não deixou o Carabobo jogar com o Galo. Um primo dele, um tio dele, um cachorro dele. Exatamente. Então esse governador que é do Porto Cabello, o dono do Porto Cabello, não deixou o Carabobo jogar no estádio. Aí o Carabobo teve que ir pra Caracas. Foi uma sacanagem na época. Pro Galo foi até bom porque jogou na capital, ficou mais fácil. Agora, Porto Cabello joga nesse estádio aí que a gente mostrou, onde jogou com o Vasco. Então a tendência é que ele mande jogo lá também. Madurão da Massa vai ouvir lá em Nova York a transmissão da jornada da Itatiaia. Rapidamente, sobre esse grupo do Atlético, além de ter fugido de adversários mais fortes, que poderia ser um São Lourenço, o próprio Milionários, que estavam no pote B, são adversários sem pressão, né? O Atlético vai jogar jogos fora de casa sem pressão de torcida. A pressão é só a do Atlético, do Atlético. De ser favoritaço nesses jogos. E ano passado era favoritaço, se complicou também na fase de grupos, então que joga toda a responsabilidade pro Atlético fazer uma primeira fase bem tranquila. Se ele pega um São Lourenço, o Atlético esteve lá na Libertadores de 2024... e é uma pressão muito grande da torcida do São Lourenço, a própria torcida do Milionários também costuma lotar o seu estádio. Então, assim, cara, o Atlético tem tudo pra passar de forma tranquila, depende dele, mas esse papo a gente também falava no ano passado. No grupo B, o grupo do Atlético, Cienciano, Puerto Cabello e o Juventude do Uruguai. Pequenininho do Uruguai. Juventude do Uruguai, mas pensando em logística, fica bom também, né? Montevidéu. O Atlético vai então, Cláudio, a Montevidéu, o Atlético vai a Venezuela e vai na altitude do Peru. Fechado o grupo do Galo. Encerrado o grupo do Galo com Atlético, Cienciano do Peru, Puerto Cabello e Juventude. Ficou bom, Cláudio? Ficou em termos de times, né, Thiago? A gente vê ali que o Cienciano é um time que o ano passado a gente viu que dá trabalho, principalmente porque lá na altitude difícil ganhar deles, né? E o Juventude do Uruguai é a primeira vez que vai disputar uma competição como a Sul-Americana, então pode pesar. E a viagem a Montevidéu, normalmente esses times jogam no Centenário, Thiago, porque os estádios são pequenos, né? E tem uma limitação agora, para mais de 10 mil. Então o Galo deve jogar no Centenário de Montevidéu, que é o estádio onde a seleção do Uruguai joga. E tem o Puerto Cabello, que é um time que nos últimos anos aí vem aparecendo no cenário lá da Venezuela e do cenário mesmo de Sul-Americana. Então, só o primeiro classifica, viu, Thiago? O segundo vai pro playoff. Fazer uma primeira fase mais tranquila aí, Vini. O Atlético ano passado se classificou em segundo lugar, né? Tanto que teve que pegar o Bucaramanga nos playoffs. É um grupo acessível, o Atlético é muito favorito, Thiago. Tem essa questão de logística, o Cienciano pelo menos já é uma logística conhecida, porque o Atlético enfrentou a equipe peruana no ano passado. O Puerto Cabello, como o Ale falou, a gente lembra muito da goleada sobre o Vasco, mas diz mais também sobre o Vasco do que sobre o Puerto Cabello, principalmente no ano passado, que o Vasco, naquele momento, estava uma baba. Tanto que terminou como último, o Puerto Cabello terminou como último no seu grupo, não se classificou. Eu acredito que o Cienciano vai ser o adversário mais difícil dos que estão no grupo do Atlético. Ano passado foram 2 empates, não é isso, Cláudio? 0-0 lá. Sim. E 1-1 aqui. Então, lá o Galo jogou pra empatar, né? Tinha altitude, primeira rodada. Foi o jogo da estreia do Atlético na Sul-Americana. Altitude 3.400? 3.400. Então, é uma altitude, não é das piores, mas tem uma influência. Então, o jogo contra o Cienciano, principalmente fora de casa, acho que é o jogo mais difícil do Atlético nessa fase de grupos. Mas nós estamos falando aqui do Galo, Thiagão. Tem que classificar, tem que se classificar sem sustos. Essa é a expectativa. Mas definidos os confrontos da Copa Sul-Americana, repetindo para você que o Galo tá no grupo B, com o Cienciano do Peru, Puerto Cabello da Venezuela e o pequenino Juventude. O Juventude do Uruguai, o Cláudio Rezende. Você já tem aí a tabela, como vai o Galo pela frente, o que tem o Galo nessa Sul-Americana, Cláudio? Temos sim, Thiago. Vamos lá. O Atlético vai estrear fora de casa. Primeira rodada tá na tela do YouTube, contra o Puerto Cabello na Venezuela. Já é a viagem teoricamente mais complicada na primeira rodada. Depois estreia na Arena MRV, o primeiro jogo em casa da Sul-Americana é contra o Juventude do Uruguai.
A terceira rodada viaja de novo, vai pegar o Cienciano no Peru, lá em Cusco. Na quarta rodada, fora de casa também, lá no Uruguai, em Montevidéu contra o Juventude. E fecha com 2 jogos em casa. Na rodada 5, enfrenta o Cienciano do Peru. E na rodada 6, também na Arena MRV, Puerto Cabello da Venezuela. Então essa é a tabela do Atlético já definida para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. É bom destacarmos, Thiago, que nos próximos dias a Conmebol vai divulgar datas e horários dos jogos. E não demora muito não. Amanhã, no máximo sábado, já devem divulgar a tabela já com horários e as datas dos jogos. E a fase de grupos vai terminar antes da Copa do Mundo, viu, Thiago? Até o fim de maio a gente já vai ter essa fase de grupos aí com as 6 rodadas disputadas. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante para dentro, tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui para vocês, pessoal. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!